Rodrigo Augusto Richter, o seu host. E Giovanni, hoje temos um assunto novo para conversar, né? Quer trazer um pouquinho para os ouvintes para saber o que a gente vai falar nesse tema hoje? Opa, Rodrigo, obrigado. Hoje nós vamos. Minha proposição aqui é a gente juntar um pouquinho dos assuntos anteriores que a gente já falou nos podcasts anteriores, né? E queria aproveitar também, né? Convidar o Mikael para se juntar com a gente nesse bate-papo. E aí, Mikael, tudo bem? Opa, tudo beleza? Vamos sim falar aí. Qual é o assunto de hoje? O pessoal normalmente, né, Mikael, utiliza do termo em inglês TCO, né, do total do custo da operação, né, aplicando também esse mesmo conceito para frotas, né. Fala um pouquinho para a gente sobre o que é TCO, sobre o que é isso. Tá, vamos lá. Bom, você já meio que traduziu aí, explicou, né? O TCO nada mais é do que o Total Cost of Ownership, né? O custo total de propriedade, de operação do veículo, quando a gente está falando de frota, né? E muitas vezes as pessoas perguntam assim, poxa, mas o que eu devo considerar, né? O que eu devo assim, incluir nesse custo total da frota? E aí eu separaria em 3 grandes linhas, digamos assim, os custos fixos, que são basicamente a compra, né, se for a frota própria, ou o aluguel, se for uma frota alocada, os custos operacionais, né, combustível, manutenção, né, tudo que você precisa para fazer a coisa acontecer, para fazer a frota trabalhar. E aqueles que são os variáveis, né, que independente do tipo da frota, independente da operação, eles vão sempre acontecer, mas você não consegue mensurar, que são os sinistros e as multas. Então acho que a gente consegue dividir em 3 grandes linhas aí os custos que vão compor um TCO de frota. Legal, legal. Uma contribuição aí que eu faria, né, para esses clientes que trabalham com compra, sem estar fazendo leasing, sem estar fazendo nenhum financiamento, né, é você trabalhar com a depreciação mensal ali. Ou seja, indiferente da forma que você pagou, você vai usar ou a depreciação, ou a parcela do financiamento, ou a parcela do leasing, como o custo de aquisição mensal para você considerar no TCO da sua frota, né? Sim, sim. E considerando isso, toda essa situação do TCO que você explicou, com essas 3 divisões, como é que o gestor de frota deve usar essa informação no seu dia a dia, Mikael? Na verdade, sim, essas são as informações extremamente importantes, né? Quando a gente se refere a uma frota, né? Elas são as informações mais importantes, são essas de custo. E aí, como é que a gente usa isso no dia a dia? Primeiro, para identificar quem são os maiores ofensores, né? Quais são os itens, né? Ou quais são os serviços que têm a maior incidência de custo dentro da nossa frota. E com isso a gente começa a ter a capacidade, né, a possibilidade de analisar e depois tomar ações de redução, de melhoria, de otimização. Então, e aí eu vou contar um casozinho, tentar falar de forma bem rápida e resumida. Lá em 2016, quando eu contratei, na IBM eu contratei 933 veículos, né? A gente já tinha uma frota de 600, estava acrescentando mais 900, indo para 1.500. A gente, na hora de comprar os carros, uma coisa que a gente nunca tinha observado, tá? E aí por isso que eu digo que é importante ver essa questão do custo. São detalhes como esse que a gente não percebe quando a gente não tem a informação de forma estruturada. Mas na hora de comprar os veículos, normalmente a gente comprava todos de uma cor só. Ou todos branco, ou todos prata, enfim. E numa dessa, o consultor que estava atendendo a gente, né, da montadora, ele disse: Mikael, por que você não compra de cores variadas? Aí eu disse: mas por que de cores variadas? Ele disse: preto, vermelho, branco, cinza, prata, enfim.
Aí ele disse, porque na hora de você desmobilizar esse carro, você desmobiliza ele mais facilmente. Porque imagina, você chegar com 930 veículos para distribuir em várias concessionárias, enfim, ou numa só. Um cliente que chega para comprar um carro, ele quer um carro prata, mas lá só tem branco. Então, você diminui a capacidade daquela concessionária ou para quem você vendeu aquele veículo, que com certeza ele vai revender, você diminui muito a capacidade dele de revenda. A partir do momento que você tem carros de várias cores, você está dando um leque de opções. Então, se ele pega lá 10 vermelho, 10 preto, 10 branco e 10 cinza, ele tem um leque de opções e quando um cliente chega na concessionária, ele consegue desmobilizar mais fácil. Então, você desmobiliza mais fácil, ele desmobiliza mais fácil. E isso ajuda você a ter um preço mais barato, né? O teu custo ao longo dos 2 anos acaba sendo mais barato porque a tua depreciação vai ser menor por causa dessa variedade. Então, assim, são coisas como essa que se a gente não observar, se a gente não tiver um TCO muito bem estruturado, a gente não consegue perceber. E uma pequena decisão como essa influencia diretamente no custo final da frota. Legal, legal, legal. É muita informação, né? É muito pontinho aí para o gestor da frota olhar, né? Aí você está falando essa questão de olhar a cor, né? Um outro ponto importante também na hora de você estar olhando os veículos que você vai escolher, os modelos, né? Não podemos esquecer, né? Esse é um ponto que eu vou estar sempre levantando essa bandeira, que é a questão da segurança do modelo, né? Tudo bem, pode até aumentar o seu TCO, porque vai aumentar o custo de compra, o custo de locação, mas por outro lado também ele pode reduzir o custo com sinistro e acidentes, né? É exatamente isso que você falou. Vou voltar um pouquinho aqui no que eu acabei de falar, né? Dos 930 UPS lá que eu comprei em 2016. O que acontece? Quando eu fui contratar esse veículo, o que a gente prezava é pela segurança do condutor, né? Ele era o único que tinha avaliação 5 estrelas pela Latin Cap e nós queríamos comprar ele, né, para ter um case de frota segura, totalmente baseado em frota segura. Só que, coincidência, ele era o mais caro. Assim, o mais caro, preço de tabela, né? Se você comparasse todos os modelos que estavam lá, ele era o que tinha o preço mais alto. Mas quando a gente construiu o TCO, que a gente comparou o valor do seguro, índice de roubo, custos de manutenção preventiva, custos de algumas peças, né? Correia dentada, pastilha de freio, troca de óleo, coisas desse tipo, e consumo de combustível, a gente observou que ao final de 2 anos, ao longo de 2 anos, ele acabava saindo mais barato do que os demais, que não tinham o mesmo nível de segurança que ele e que, por preço de tabela, acabavam sendo mais barato, né? Então, quando a gente consegue fazer a coisa de forma bem estruturada, baseada em números, às vezes algo que parece ser o mais caro, à primeira vista, acaba saindo mais barato. Então, a gente conseguiu juntar o útil ao agradável. Era o carro mais seguro e também era o carro que estava saindo mais barato. Agora, quando você falou, né, a questão da importância da segurança e de como isso influencia no custo final, eu lembro, né, que em 2014, mais ou menos, 2015, se eu não me engano, eu estava fazendo um curso de direção defensiva lá no Manzini. E a gente aprendendo a usar o ABS, o EBD, enfim, todos esses sistemas de segurança do veículo, né? E ele contou um caso que ele disse que deu treinamento para uma pessoa e certa vez essa pessoa estava numa rodovia, de repente o trânsito parou e ela conseguiu dar o golpe de direção ali, sair para o lado e tal, acionou os ABS, né, o pneu não travou, ela conseguiu sair para o lado e não teve colisão. Em compensação, o carro que vinha atrás, né, não tinha ABS, claramente não tinha ABS, porque ela descreve que o carro veio cantando pneu e bateu no carro da frente. Ou seja, o fato de ter o ABS
Claro, ela tinha o treinamento, mas o fato de ter o ABS evitou que ela patinasse e colidisse no carro que estava na sua frente. Coisa que não aconteceu com o veículo que vinha atrás dela. Então, quando você tem mecanismos como esse, por exemplo, um ABS, um airbag que, numa possível colisão, vai salvar a vida do colaborador, né? Tudo isso acaba reduzindo, levando quase que a zero os custos com a sinistralidade, porque livra o veículo e livra o condutor também. Então é mais um fator de redução de custo. É interessante, né? Esse ponto que você acrescentou aí da questão do treinamento, né? Ele pode parecer custo, né? Mas muitas das vezes também ele acaba da mesma forma que o investimento no equipamento de segurança do veículo, o treinamento acaba sendo um redutor de custo, né? Porque se tivesse ocorrido esse acidente envolvendo esse carro, teria tido um custo aí para todo mundo, né? Exato. Inclusive colocado em risco a segurança do próprio condutor aí. Que legal, que legal. Mas assim, sabe o que eu fico pensando? Me colocando no lugar do gestor da frota, né? Ó, nós estamos falando em custos de aquisição, em controlar esse rateio mensal, nós estamos falando em buscar os custos de abastecimento, estamos falando em buscar custos de manutenção preventiva, manutenção corretiva, de impostos ou locação, seja o que for, despachante, multas. É muita coisa para a gente conseguir chegar no TCO real desse veículo, para que ele consiga fazer todas essas análises, tomar suas decisões, né? Como é que você faz isso? Como é que o gestor de frota, no seu dia a dia, vai conseguir gerenciar tudo isso e ter esse número sempre correto e atualizado na sua mão? Assim, tem o jeito fácil e tem o jeito difícil, né? Quando eu fiz essa coisa toda aí com os 900 ups, eu fiz do jeito difícil, né? Eu não tinha um sistema, eu tinha um monte de planilha, cada uma com custo, as linhas de custo de um ano inteiro, né? De combustível, de manutenção, de locadora, de pneu, de seguro, para consolidar tudo isso, para checar se os números estavam corretos, para poder criar uma linha de custo, de saber quanto estava custando cada item, e depois para comparar isso com um novo modelo de contratação de veículo que eu ia fazer, para poder dizer se, nossa, vai ser vantajoso ou não vai ser vantajoso. Enfim, assim, foram meses trabalhando. Coisa que hoje eu enxergo, aí agora a maneira fácil, que a partir do momento que você tem um sistema como o da Sofit, né, que você tem todas essas informações armazenadas lá dentro, que você simplesmente aperta um botão, que gera um relatório lá, cruzando todas essas informações, exporta aquilo e pum, pronto, você tem aquilo de forma simples na sua mão. E aí você quer fazer um novo, né? Você quer, agora, a partir de agora vai ser esse outro modelo, beleza. Todo o histórico, todo o passado, você já tem ali, a questão de 2, 3 cliques, você já tem na sua mão. Então você só vai pegar e dizer, beleza, eu quero esse novo carro aqui, quanto é que vai custar? E você traça esse comparativo, né? Então assim, o fato de você ter um sistema, né, hoje é o que vai te dar capacidade de fazer tudo isso, de gerenciar todas essas informações, todos esses dados, todos esses números, o que é custo fixo, do que é custo operacional, o que é custo variável, né? Dizer, eu vou considerar isso, mas não vou considerar aquilo. Então, trazendo tudo isso para dentro de um sistema como o da Sofit, você consegue fazer toda essa gestão e todo esse planejamento de uma forma muito mais fácil. E chegar a conclusões, né, de dizer, não, esse veículo daqui vale a pena, né? Ou digamos que você tenha 2 ou 3 ou mais modelos de veículo dentro da sua frota, você no final do período, você vai conseguir comparar. Qual é o veículo que eu tive mais problema?
ou mais custo, melhor dizendo? Qual que eu tive menos? Então agora nessa renovação, então eu vou ficar só com esse aqui. Muito mais fácil do que você ter um monte de planilha. Então, a forma de fazer é ter um sistema que te ajude a fazer tudo isso. A gente tem uma experiência muito legal nesse sentido, que tem um cliente nosso, eu lembro desses meses, ele começou um processo de implantação do Sulfite em setembro. Quando foi no mês de dezembro, baseado nos dados que ele já tinha ali, que ele puxou todo o histórico, atualizou o sistema com o histórico, tá? Em 3 meses de sistema ele chegou a 2 conclusões. Que antes ele tinha uma separação, que dependendo da situação, para aqueles que precisavam de picapes, ele dava para alguns com diesel e outros não. Aí ele foi tirar o TCO das duas, ele chegou na conclusão, tá, que era melhor ele liberar todo mundo com diesel, por mais que fosse mais caro, mas ele conseguia enxergar pelo TCO ali que o custo ficava menor, porque o diesel tornava o processo mais barato. Em 3 meses ele definiu já a renovação da frota, a partir do ano seguinte já passou a ser tudo diesel 4x4. Por mais que tivesse um custo de aquisição maior. E aproveitou também, entre os 17 modelos que ele tinha na base dele, escolheu o modelo que tinha o menor TCO e já padronizou a partir do ano seguinte naquele modelo de veículo. Que, assim como você comentou na sua experiência, a padronização ali também ajuda muito na questão de você conseguir fazer uma compra melhor direto da montadora, né? Uhum. Bom, então tá bem claro que não é só uma percepção, né? A gente já tem cliente fazendo isso com pouquíssimo tempo de uso da ferramenta. Com certeza, com certeza. E outro ponto importante aí é que, igual eu comentei, não quer dizer que você vai chegar num TCO único, né? Você pode pegar esse TCO e ir trabalhando dentro do sistema, e você trabalhar isso por setores, por BUs, por regiões, e você chegar a conclusões regionalizadas. Você não precisa chegar a uma região, a uma decisão única, a uma melhor relação custo-benefício única para toda a empresa. Você pode trabalhar isso com coisas mais aderentes para cada área de negócio, cada região, porque isso muda muito, valor de combustível, impostos e tudo isso influencia bastante no TCO. Bom, Mica, assim, nossa, eu vibro muito com esse assunto, eu acho que ele nos força, né, a trabalhar todos os conhecimentos da frota, né, para a gente poder aplicar ele e alinhar a estratégia da gestão da frota com a estratégia das empresas, né? E às vezes muita gente, a frota não está ligada à estratégia da empresa. Eu falei, poxa, você na gestão de frota, você consegue trabalhar aumentando a disponibilidade da frota, né, para você atender melhor os seus clientes. Poxa, você está ajudando na estratégia da empresa. Você pode trabalhar com redução de custo para aumentar a margem de lucro. Você pode trabalhar no aumento de segurança dos colaboradores, né? São muitos pontos que você pode alinhar a gestão da frota com o planejamento estratégico da empresa, tá? Pô, que legal, que legal. Acho que foi um papo bem legal, tá? Eu já estou ansioso e pensando aqui no próximo, tá? Manda aí então, Micael, um recado bem legal aí para os nossos ouvintes, para a gente fechar com chave de ouro aí esse podcast e deixá-los, assim como eu, ansiosos para o próximo. Bom, pessoal, eu queria, fechando aí, eu queria dizer o seguinte, eu já tive sentado, né, na cadeira de vocês, né, na cadeira desse lado aí da mesa, no tempo que eu tive de IBM aí, começando com 600 veículos, depois indo para 1.500. E, além disso, a gente tem um grupo, né, que continua ativo lá, com mais de 400 gestores de frota do Brasil inteiro, onde eu todo dia estou escutando problemas, dificuldades, enfim, de toda essa galera aí, toda a nossa turma, né? E hoje eu estou do lado de cá da mesa, né? Estou do lado de cá no objetivo de não só ser um ouvinte passivo,
mas muito mais de ser um ouvinte que vai trazer essas demandas para dentro do sistema aqui, né, do Soulfit, e transformar isso em solução. Não que não já esteja, porque assim, tudo que a gente falou até agora, né, a gente falou de pneu, a gente falou de combustível, a gente falou de multa e sinistro junto com desconto em folha, e agora a gente está falando de TCO. Então, assim, tudo isso já está pronto, já está funcionando. A ideia aqui, eu estando do lado de cá como ouvinte, é transformar as dores de vocês, ouvir ainda mais e levar isso, trazer isso aqui para dentro, para a gente cada dia mais poder melhorar, poder aperfeiçoar ainda mais o sistema que a gente tem e transformar isso em solução para que você possa ser cada vez mais estratégico no seu dia a dia, né? E o que eu queria agora era pedir a vocês, bom, continuem mandando perguntas, dúvidas, dificuldades. Para quê? Para que a gente possa gravar novos podcasts, novos bate-papos como esse aqui, onde a gente possa mostrar para vocês como solucionar, né, como resolver tudo isso usando um sistema de forma estruturada, né, ali dentro da tua frota, da tua operação. Beleza? É isso. Fico aguardando aí e vamos para os próximos assuntos. Isso aí, Mica. Legal, Joia. fechamos.